Esporte Terê. Esporte Terê FM. Ah, menino aí. Gabriel tá na área. É isso. Fale, Amorim. Beleza? Boa Tranquilo? tarde, irmão. Beleza, você? Tudo bem, Bem cara? também, graças Saúde a boa, Deus. família boa, tudo em paz? Bem, graças a Deus. Nossa caminhada que de sempre. importa. Isso aí, Isso cara. aí. Aí tem o dinheiro, mas aí é outra história. Vamos Que falar dinheiro? de Que é esse saúde. dinheiro? Não conheço, não. Me apresenta qualquer A dia. de saúde tá bom, né? É. Falar de Tá outros bom, assuntos, isso que não. importa. O importante é ter saúde. É isso, meu camarada. Porque Então, beleza, tá difícil. e também, cara, tem essa coisa aí, deixa. Ficou É, meio triste rapaz, esse assunto. Vamos deixa falar pra então lá. de seleção, porque Vamos, afinal, hoje teve, né? Dorival convocou na manhã de hoje Ainda a pouco. seleção aí para... ainda pouco, né? Para os amistosos, aliás, Sim. para os jogos das eliminatórias esse mês Sim. de março. Cara, Argentina com o Colômbia pela frente, hein? Rapaz, 2 jogos duríssimos, né, Zeca? E o Brasil precisa vencer, né, cara? Precisa. Precisa. Talvez pra não ficar esteja tranquilo. naquela situação tão, né, desesperadora que estava antes, mas... Também com 6 vagas, né? não fica tão difícil, né? Pra Copa do Mundo. Né, Brasil? Mas, de qualquer forma... Não, mas tem que fazer bonito realmente. Tomara que agora seja um ano diferente. Sim. Que o Brasil jogue bola, né? Agora, Sim, realmente, assim, vão ser 2 pedreiras, né, Sim, cara? o Pela Dorival frente. precisa acertar essa seleção, né, Zeca? Assim, tem muitos jogadores que se destacam nos times, chegam na seleção, não conseguem chegar próximo do que fazem, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, esses caras. Rafinha talvez ainda jogue um pouquinho melhor, mas são os jogadores muito importantes em seus times e chegam na seleção. Rafinha tá jogando bem, vem jogando bem pela seleção brasileira. Sim. Mas assim, cara, o conjunto, né, realmente tem que melhorar. Sim, Os tem que jogadores acertar, não não- conseguem entrar no esquema tático do Dorival, não sei o que Sim. acontece. Tomara que agora seja diferente. Menino Ney tá de volta, né? Vamos então Sim, para a rapaz, convocação. essa daí pra mim foi a maior surpresa. Você achou? Eu achei que ele não ia tive voltar surpresa, agora, não. Achei que não. Eu não fiquei surpreso, Achei que não. Mas vamos lá, no gol. Eu ia falar nos goleiros, né? no gol. Alisson, Bento e Ederson, né? Ederson do Manchester City, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr. Nos defensores lá, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Murilo do Nottingham Forest, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Ele não separou lateral de zagueiro, ele botou defensores dessa vez. Foi até questionado sobre isso, porque ele só levou um lateral esquerdo de ofício, que é o Guilherme Arana, né? Aí ele citou a polivalência de alguns jogadores, né? Murilo pode jogar por ali. Ele falou do Danilo do Flamengo, que joga como zagueiro, joga como lateral direito, joga também como lateral esquerdo, jogou algumas vezes, né? Nos Juventus, né? Então ele tem opções. Já pro meio campo ele levou o André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar do Santos. Pois é, como meia, né? Foi convocado como meia. Sim, assim, ele falou sobre isso também, porque eu ia falar dessa parte nos atacantes, mas ele foi questionado de não levar nenhum centroavante de ofício. Quem vinha sendo chamado era o Igor Jesus? Isso aí. Jesus me deu branco agora o nome do rapaz. Não foi convocado do dessa Botafogo, vez. ele não foi convocado. Ninguém do Botafogo foi convocado difícil, dessa o vez. Botafogo realmente não tá conseguindo jogar bola ainda, né? Então, Não começou acho que o ano ainda com o prejudicou o Botafogo, Igor. né? Sim, prejudicou o prejudicou. Igor nesse momento. Exatamente. Talvez por isso ele não tenha sido chamado. Ele falou do que pode usar o Neymar ali como meia atacante, como atacante. O outro que ele convocou também, que é o João Pedro, que joga no Brighton. Ele falou que o João Pedro tem feito essa função no Brighton, tem ido bem, tem feito gols. Então, assim, não é dizer que ele não levou um centroavante de ofício. Ele tem jogadores que podem fazer a função. Isso aí. Então, Sim. quer dizer, levou, né? Sim. Levou, mas não levou. Sim. Não, é isso, porque assim, precisou, tem um cara ali. E a gente lembra do Pedro, né, que tá se Sim. recuperando, enfim, que é o cara ali de Cara, área assim, mesmo, um cara né? que eu acho que ele já podia ter dado uma chance, que tem feito na Inglaterra bons jogos, é o Rodrigo Muniz. Esse é centroavante. Tem feito bons jogos, tem feito gols e o Dorival e nem quem tava antes costumava olhar muito pra ele, não olhou muito pra ele, né? Tanto é que ele ainda não foi convocado. Eu acho que podia dar uma chance pra ver qual é do garoto, tá no ambiente, vai que, né, é um cara que na seleção consegue fazer diferente, né? A gente já vê tantos jogadores que chegam na seleção, é outra coisa, né? Joga muito mais. Então acho que poderia dar uma chance pro rapaz. Mas assim, de fato, a gente não vê aí no Campeonato Brasileiro nenhum centroavante que desponte aí, brasileiro pelo menos, que desponte aí e peça passagem, peça pra ser convocado. Tem o Igor Jesus, né, que Mas se recuperar aí, o time né? todo tá embaixo, né? Só o Igor tá bem, cara. Isso. O Igor, quando, nos jogos que eu vi o Botafogo jogar, o Igor não foi mal. É porque o time todo não tá legal, né? Aí fica difícil, é um conjunto. Aí tem o Pedro, né, que tá se recuperando Sim. ainda, né? E, enfim, não tá jogando. Até ele Sim, voltar sim. também, ficar legal, vai demorar um pouquinho.
Mas é isso, cara, boa convocação, né? Sim, tem o Estevão, eu né? falei os atacantes. Isso. Tem o Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do City e o Vini Júnior do Real Madrid. Beleza. Fechando aí. Muito bem, ó, o jogo contra a Colômbia vai ser no dia 20 de março, né, 9h45 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois o Brasil enfrenta a Argentina no dia 25 às 9 da noite, Sabe em o que Buenos tem? Aires. Logo depois disso, tudo É. aí, sabe o que tem? Campeonato Brasileiro começa. Irmão. É, rapaz, tá vendo aí? Vai vir logo em cima aí. O troço é assim mesmo, cara. Sim, sim. É intenso, né? Sim. Vamos falar de Copa do Brasil? Vamos. Vasco passou ontem, Fluminense Tranquilamente. também. O Vasco, o Gabriel aí falou que o Nova Iguaçu venceria, né? O Vasco... Botou Cara, 3x0 no Nova Iguaçu. Sim, o cara ainda. ele fez algumas mudanças, né? O Vasco jogou até bem. E venceu por 3x0. O Ryan fez um gol, o Coutinho fez os outros dois. E o Carille aí apostou num time um pouco mais ofensivo, fez um quarteto ali ofensivo, usando o Coutinho, o Ryan, Verratti e o estreante, Nuno Moreira, que foi um dos destaques aí da equipe no jogo. E, cara, boas coisas... O Vasco tá colhendo aí, pode ser que surpreenda o Flamengo, né, no final de semana. Não, com certeza sim, o time Pela ofensivo, tudo bem que o Nova Iguaçu tá mais, poxa, Sim, ele mudou um pouco você do vê que o ele vinha futebol, fazendo. já vê que melhorou, Sim. isso é importante, o time Cara, ofensivo foi pra cima. Enquanto o Flamengo, lógico, não vai ser tão ofensivo, né, porque é outra história, Cara, tudo. assim, Mas tem que ir pra precisa cima. atacar também. É, O ué. Vasco contra o Flamengo que tem que ser ofensivo. O Vasco já tá perdendo mesmo, é indiferente se perder. Tem que ganhar o jogo, pô. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, porque 1x0 é o resultado do Flamengo. Exato, só não vai assim, acho que a Sim, gente não dá pra ir de sabe o que peito vai aberto, acontecer. como louco. Mas tem que, óbvio que tem toda uma tática. Mas tem que atacar, tem que jogar pra frente. Exatamente. Bom, Sim. o Fluminense também venceu. E Cano, cara, marcou o 101º gol. O Tá centésimo e o demais, 101º, né? Ele fez Isso. 2. O Cano aí, mais uma vez marcado na história aí do Fluminense, né? Já foi marcado aí no ano de 2023, que ganhou título importantíssimo, pela primeira vez o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ele fez história mais uma vez, marcou o 100º gol e também o 101º de uma vez. Passar logo, né? Ficar agarrado no 100º. Não, já vou fazer isso hoje, já vou pra passar. Pra não agarrar. O Fluminense venceu aí por 2x1 o Caxias, né? E ele repetiu um feito do Fred, o Zeca. Ele se tornou o 16º jogador, 16º, perdão, jogador a atingir a marca, essa marca, né, de 100 gols, né, de mais de 100 gols, e atingiu aí, e tá a 23 gols do top 10. Só 23 gols do top 10, pertinho. sim. Ele... Cara, eu acho que Cara, se 24 não tivesse sido tão ruim, ele já teria É um passado desses baita gols jogador, aí. realmente assim. Sim, já estaria no top a parte 10. física não tava legal também. A gente vê isso agora, porque o cara 24, começou esse ano sim, muito diferente. sim. E a gente sabe O o time Cano também- de anos o time atrás. também tá bem, Então, né, cara? Sim. Isso aí ajuda, né? Sem dúvida. Muito bem, acertei o placar, tá? Só pra Parabéns. lembrar. Parabéns. Obrigado. Você vai ganhar um parabéns. Muito obrigado. Só Fiquei meu, porque emocionado, Gabriel cara. também não dá parabéns pra ninguém, não. É vacilão. Ai, olha só, o Botafogo, cara, quer renovar aí com o goleiro John. Sim. Precisa fazer isso porque tá todo mundo de olho, né? Sem dúvidas, o Botafogo, o John, né, que foi o goleiro sensação do ano de 2024 aí, né? Foi eleito o melhor goleiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano de 2024. O contrato dele é até dezembro de 2027. Mas o Botafogo quer dar uma valorização pro goleiro porque ele já recebeu algumas sondagens. No final do ano de 2024, em dezembro, ele recebeu algumas sondagens, né, de times da Inglaterra, Turquia, até de alguns times brasileiros da Série A. Né? Teve uma proposta aí na casa de 7 milhões de euros. Ele não pensa em sair do Botafogo agora. Mas a gente sabe que, principalmente o Botafogo, tá muito ciente que dinheiro, né, irmão, depende faz do qualquer money, coisa. essa é a verdade. Sim, Luiz Castro tá aí, Arthur Jorge, né, que a grana levou embora. Exatamente, Sim. né? Mas assim, ele tem esse desejo de continuar do Botafogo. Cara, tudo no Botafogo só ele é importante, titular. chegar junto, valorizar, que ele continua mais tempo. É importante, titular absoluto, né, chegou, entrou em forma, ganhou a vaga e não saiu mais. Não saiu mais. Então, assim, não Goleirão, tem por que né, o ele John? sair, cara. Acho que goleiro é a posição que dá pra o cara ficar vitalício até o fim. Quase, Vê o verdade. Fábio aí no Fluminense, né? Se o Fábio não tivesse rodado tantos times, talvez estivesse lá no Cruzeiro até hoje, né? Ou, Com certeza, né? com certeza. Pô, Bom, cara, e o Flamengo continua com a novela, né? Em busca do Jorginho. Será que vai fechar? Tá pensando Então, aí agora em junho, né? Porque sim, fechou sim, a janela agora. Isso, a janela fechou, mas o Flamengo tá olhando o mercado. Eu acho que o Jorginho vem, cara. Ao que tudo indica, tá praticamente certo. O Jorginho não assinou um pré-contrato, que é o que ele poderia fazer. Até porque se ele viesse agora, ele não poderia jogar, né? Teria que ter sido antes da janela fechar. O Flamengo tá conversando, mas pensa no Jorginho como principal alvo aí pro Mundial.
A não ser que aconteça alguma coisa, sei lá, algum jogador muito importante machuque, algum jogador muito importante receba uma proposta multimilionária aí pra sair e acabe saindo. Aí, do contrário, o Jorginho provavelmente vai ser a principal peça. Pode ser que traga um ou outro aí pra dar uma complementada no elenco, mas a principal peça deve ser o Jorginho, e parece que tem uma reunião marcada aí entre o intermediário que tá negociando com o Flamengo e o agente do jogador pelo Flamengo, né, na verdade, e o agente do jogador nessa semana. Depois que ocorrer essa reunião aí, deve rolar um outro encontro, que é o representante do Jorginho com o diretor José Boto, e pra tentar sacramentar logo, assinar pré-contrato e tal. Cara, o Jorginho não tem nem jogado lá no Arsenal, pelo menos jogos grandes não. Na Champions, o Arsenal meteu 7-1 o Jorginho no seu do banco, então... Assim, tem que jogar, né? Cara, assim, tudo bem, é um cara que, tem que ter um time digamos pra assim, jogar. Pra Europa, a idade dele é um pouco avançada, se não me engano tem 33, né? Realmente costuma jogar pouco. Mas é novo ainda, é engraçado. Sim, mas lá né? tem um outro lá, o Thomas Partey, eu esqueci a nacionalidade dele, é africano. E aí o cara ele tá mesmo coisa do Jorginho, os dois estão em fim de contrato, os dois vão sair no meio do ano. Sim. Só que o Partey tem jogado. Então ele tá preterindo o Jorginho pra usar o Partey. E lá teve muita lesão. Então o Arsenal, acredito eu, que o Arsenal não liberou o Jorginho no início do ano, porque muitas lesões, podia ser que faltasse jogador, aí não ia ter jeito, ia ter que botar o Jorginho pra jogar. Né? Aí não tem jeito, né, cara? Rapaz, eu tava vendo aqui falando do Mundial, Sim. A FIFA falou que vai dar 6 bilhões, é isso? É muito dinheiro, cara. Bilhões de reais, Sim, cara. parece Ainda que... não foi definido valores, então... cada clube o que vai receber, aliás, o que cada clube vai receber. Então, assim, rolou um boato logo no começo aí, assim que saiu essa história de Super Mundial, que ia ser 50 milhões de euros pra cada clube, que não sei o que lá. Não vai ser isso. Os times, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que os times da Europa reclamaram. Eles acharam que como eles são os maiores, né, eles que vão dar o glamour pro campeonato, que não sei o quê, eles querem ganhar mais. Então, assim, vai ser dividido, Europa, América do Sul e demais, né? Primeiro vai ser Europa, vai ganhar mais, depois a América do Sul, os sul-americanos, e depois todo o resto aí. Vai ter todo um cálculo aí que vai ser dividido. Uma divisão, né, rapaz? Mas eles vão levar bem mais. Mas é muito dinheiro, né? 5,8 bilhões grana, de reais, irmão. é muita grana, né? Rapaz, vou te falar, tem time, óbvio, né, guardado as proporções. Os times que estão no Mundial, os brasileiros que eu digo, eles costumam ver pelo menos essa quantia, mas tem time no Brasil que não chega perto. Tem time da Série A que não chega perto de arrecadar o que os times vão receber só por participar. Então, irmão, os times brasileiros vão receber só participar. É muito dinheiro. É muita grana, irmão, muita grana mesmo. Muito bem, quase aí, né, o que você ganha todo mês. Irmão. Pô, tu ia me ver todo dia. Ia, né? Pela internet. Amanhã, valeu, Zequinho, um abraço. Esporte Terê FM.